a força de elenco que o Flamengo tem, a expectativa é de sempre ter um time imbatível. Mas na avaliação de 2026, faltava uma certa veia competitiva sem a bola. E o Leonardo Jardim vai conseguindo mudar isso em tempo recorde, dando a perspectiva de um time muito forte se tornar uma máquina ainda mais completa. Muita gente vai dizer que ainda é cedo para avaliar o Leonardo Jardim, mas a verdade é que ele já resolveu o maior problema do Flamengo. E o jogo contra o Cruzeiro provou isso. Começando por esse gol aqui do Pedro, que termina numa muito bonita finalização, mas tem um tópico interessante pra gente voltar lá no começo da jogada. Um escanteio a favor do Flamengo, o Arrascaeta faz a cobrança, tem a cabeçada ali na primeira trave do Léo Ortiz na trave, até aí tudo certo. O Cruzeiro vai tentar sair jogando. E aqui a gente já consegue perceber alguns desses princípios, né? Então, a tentativa aqui do Neisser de sair jogando, olha a orientação corporal do Léo Pereira para pressionar, para não dar um caminho, tanto para um lado quanto para o outro. Se o Neisser sair para a direita, ele tem o tempo aqui de girar para tentar interceptar. E se ele sair para a esquerda, a mesma coisa. Além do Paquetá, que já vem diminuindo o espaço. Olha como o Neisser vai tentar dar um tapa para o lado. O Léo Pereira rapidamente corrige a rota do posicionamento do corpo e não dá caminho para ele sair. Assim como a pressão que tá muito curta ali do Lucas Paquetá junto. Isso é uma mudança de atitude. Não é que o Flamengo não pressionava com o Felipe Luiz, pressionava muito, mas tinha perdido isso no começo dessa temporada. Então, essa mudança de atitude foi vital e tem sido nesse início de trabalho do Leonardo Jardim. Desequilibrado, tendo que voltar para trás, o Neisser faz um passe de qualquer jeito, sem ver, sem medir, sem entender o contexto em que ele estava inserido e o passe sai errado. Aí se apresenta a figura do Pedro, qualidade, domínio, atenção no jogo, fica com a bola, tira o primeiro, divide com o segundo, tapa no cantinho para fazer o primeiro gol do Flamengo nesse jogo contra o Cruzeiro. Aqui é o lance seguinte, saída de bola já logo depois desse gol, e a gente vê como esse apetite estava aflorado no Flamengo. Ó, o Cruzeiro está jogando, bola aqui no pé do lateral esquerdo, e ó como o Lucas Paquetá já planta ali, sobe e vai fazer uma pressão, para não deixar o Cruzeiro confortável, não deixar o time construir mesmo, desde a saída de bola, de jeito nenhum. O que ele vai ter que fazer? Voltar a bola para trás. Esse voltar para trás é sempre um gatilho para pressionar. Como a bola vai entrar no zagueiro lá da direita, Fabrício Bruno, sobe o Arrascaeta. O Fabrício Bruno faz o passe no zagueiro da esquerda, o Villalba, sobe o Pedro. E ó como o Pedro é intenso nessa pressão. Ele sobe, ele diminui, ele encurta o espaço. E quando o Villalba não tem o caminho para sair para a esquerda, ele é um zagueiro canhoto, não tem o espaço para construir para a esquerda e traz para dentro. Isso é um gatilho também pro Pedro diminuir mais esse raio de ação, essa margem da tentativa do zagueiro do Cruzeiro de sair jogando e pressionar de vez. Ele vai fazer uma pressão forte, vai retomar a bola e por muito pouco o Arrascaeta não vai fazer o 2-0. Aqui mais um exemplo disso, ó, a tentativa do Cruzeiro de sair jogando do Cássio, ele força um passe lá no Fagner. São 5 jogadores do Flamengo subindo, se adiantando para pressionar no campo de ataque. O Fagner aqui não vai fazer uma boa opção, também por estar pressionado, né? O Jorginho fecha a linha de passe, o Arrascaeta tá muito próximo, ele força uma bola que buscaria o Christian ali pelo lado direito. O Christian não consegue dominar porque a bola vem errado. E são mais 3 jogadores do Flamengo dentro do campo de ataque. Sem contar os que estão aqui no cantinho da imagem que não dá pra gente ver. Então, dá pra dizer que é um Flamengo com seus 10 jogadores dentro do campo de ataque, 9 dos 10, algo muito próximo disso. O Flamengo recupera e aí recupera e verticaliza. Bola rápida no Cebolinha, já o passe de primeira no Cebolinha, tentando encontrar uma referência, nada de dominar, acalmar, tocar de lado, se estabelecer no ataque, não. É dominar e acelerar. Então acelera um passe no Cebolinha, ele dá uma bola no Pedro e olha o drible que o Pedro ia dando no Villalba. Espetacular. Tem um enrosco ali, o Pedro cai, o pênalti acabou não sendo marcado, mas aqui a gente consegue uma reunião aí de elementos que o Flamengo está apresentando de forma diferente. E esse trabalho do Jardim de recuperar um Flamengo que pressione com mais ritmo e intensidade exigiu um esforço físico que muita gente duvidou que o Pedro pudesse entregar. Mas dá para dizer sim que o centroavante calou os críticos, correndo e lutando muito nesse jogo. E se você acha que eu tô aqui exagerando sobre isso, saca só no que o próprio Leonardo Jardim falou sobre a função do seu camisa 9 em campo. Com certeza que existem as duas faces do jogo, a face com bola e a face sem bola. Tem mostrado que também pode ser competente, além de fazer os golos, também em termos estratégicos, se posicionar, pressionar, ter uma atitude mais colaborante. Ele a mim não me está a surpreender com a atitude, porque eu acreditava desde o início que a gente conseguia colocar um Pedro ofensivamente, mas também com a função defensiva que todos os jogadores têm que ter, não é? Atacar e defender, porque hoje em dia no futebol moderno não existe nenhum jogador em nenhuma equipa do mundo que só ataque. E sobre isso que o Jardim falou de função, de entrega e de determinação dentro do jogo, a gente consegue perceber em alguns lances aqui com o Pedro. Então, de novo, uma tentativa do Cruzeiro de sair desde o campo de defesa. Olha quanta gente tem do Flamengo no campo de ataque. O passe que vem do Gerson, marcado pelo Paquetá, pressionado pelo Paquetá. Aqui uma outra opção de passe também já tá seguida de perto pelo Emerson Royal. Então a bola que volta para um defensor, para o zagueiro, é um gatilho para o Pedro subir e pressionar essa marcação e agredir essa tentativa de passe ali do Kaique Bruno, né?
acaba não dando certo, a bola vai pro Fabrício Bruno, ele se lamenta um pouco, ó, como o Pedro baixa ele um pouco a cabeça, ele se lamenta um pouco por não ter conseguido retomar a bola, mas ele já volta, ele já recompõe, porque aqui nesse lance a missão dele é seguir de perto o Lucas Silva. Então, nesse momento específico que o Matheus Henrique vai fazer o gesto do passe pro Lucas Silva, perceba como o Pedro já muda a expressão corporal dele aqui para subir uma pressão e diminuir o raio de ação do camisa 16. Ele vai ali até o fim, briga, luta, até faz a falta e se queixa, reclama, né? Demonstra energia tentando recuperar a bola. E assim como o Leonardo Jardim deu essa missão de uma competitividade, uma entrega maior do Pedro, a nossa missão aqui é te entregar a análise mais profunda possível do Flamengo pra gente bater o nosso objetivo, que é chegar a 1 milhão de inscritos até a Copa do Mundo. Então, para isso, eu preciso que você se junte ao nosso time agora. E por falar em se juntar ao time, essa nova sintonia que o Jardim trouxe ao Flamengo para defender é apenas metade do plano dele de mudar muito a cara do rubro-negro. Porque se você achou a entrega do Pedro realmente impressionante, que vai explodir de vez a sua mente, é o trabalho de saída de bola do Flamengo. Porque depois de muito tempo com um time que trabalhava uma posse mais lenta, se instalando no campo de ataque, tentando ser lateral para abrir os espaços, o Jardim trouxe ao Flamengo uma versão mais vertical, que tenta transformar essa saída de bola num ataque imediato. Nesse formato aqui do Flamengo sai jogando, não tem nada de muito diferente do ponto de vista do posicionamento dos jogadores. Com o Felipe Luiz a gente já via Léo Pereira, Léo Ortiz, Pulgar e Jorginho muito próximos na construção, nesse 3+1, em alguns momentos o Pulgar vem pelo lado, em outras vezes por dentro, em outros momentos, como a gente vai ver mais adiante, o Jorginho entre os zagueiros. Então o formato da saída é o mesmo, aproximar os dois zagueiros e os dois jogadores de meio campo. O que mudou um pouco os laterais, porque a gente via muito o Alexandre ficando numa construção muitas vezes e o Varela também, em muitos momentos eles até por dentro. Nesse início do Leonardo Jardim a gente vê os laterais espetados, bem abertos, e os jogadores de frente, os 4 de frente, né, nesse 4-2-3-1, o 3 e o 1, e nesse jogo foi Cebolinha, Arrascaeta, Paquetá mais o Pedro, por dentro. Então o Cebolinha aqui do lado direito, Arrascaeta por dentro, junto com o Paquetá, e o Pedro também aqui se movimentando, oferecendo pivô. Aqui a gente vai se fixar em alguns aspectos, principalmente esse do Paquetá aqui com o Emerson Royal e a tentativa do time ser mais vertical. Então aqui o Flamengo vai fazendo uma saída, o Royal ganha campo de ataque, né, avança, trabalha com o Lucas Paquetá, que se aproxima ali para fazer uma tabela, e o Flamengo não verticaliza, porque aqui não tem uma oportunidade muito grande de verticalizar. Se a gente volta um pouco para olhar, o Emerson Royal conduz, é que ele poderia tentar uma bola enfiada pro Pedro, é bem verdade, não é muito a especialidade dele, então ele joga no simples aqui com o Lucas Paquetá. O Lucas Paquetá traz um pouquinho para dentro e aí o Flamengo vai fazer um pouco daquela posse mais lenta, mais morosa, mais lateral, se instalando no campo de ataque, porque é uma mudança, mas não é assim também do dia para noite, né? O Flamengo tá alterando alguns comportamentos, mas não vai ser de uma hora para outra que vai mudar absolutamente tudo no time do Leonardo Jardim e no que ele pegou no ótimo, excelente, excepcional trabalho do Felipe Luiz. Então aqui o Lucas Paquetá toca uma bola pro Jorginho, ele até vai mal, né, e perde a bola. E olha a reação aqui do Leonardo Jardim, ó, tipo, pô, caramba, cacete, cara, não pode errar esse tipo de passe, tem que ser mais objetivo. Então é um pouco da leitura do que esse Flamengo tá tentando fazer de diferente. A gente vai ver outros exemplos aqui, ó, saída de bola mais uma vez do Flamengo, e aqui aquela variação que eu citei, né, o Jorginho vem recolher aqui entre os zagueiros, tem o Pulgar mais perto, e ó como o Alexandre ele vai abrindo, ele tá dando uma opção, mas ele vai abrindo, ele vai abrindo, ele vai subindo, e aqui embaixo o Emerson Royal ele já até sumiu da sua imagem. Cadê o Royal? Sumiu. Então aqui tem uma coisa interessante, o Jorginho recolhe entre os zagueiros, ele vem jogar perto do Ortiz e do Léo Pereira, e olha o movimento que faz o Pulgar. O Pulgar tá sendo marcado pelo Neisser aqui, e ele vai pra dentro, pra levar o Neisser junto com ele, e abrir um espaço pro Jorginho fazer o quê? Verticalizar o passe, acelerar essa saída de jogo. Então ó, perceba um movimento sutil, o Pulgar vai, o Neisser vai com ele e abrir um espaço. Esse espaço aqui já é o suficiente para um jogador da qualidade do Jorginho encontrar um passe desse vertical. E aqui outro tópico, né? O Pedro servindo como pivô, saindo da referência para abrir uma janela ali de espaço na linha defensiva para que outro possa infiltrar. Nesse lance especificamente foi o Arrascaeta, mas podia ser o Cebolinha, podia ser até o Lucas Paquetá, Samuel Lino, Carrascal, Plata, entre outros. Então esse pivô, essa parede do Pedro vai ser muito importante. Perceba como o Flamengo saiu em 2 toques para o campo de ataque. Jorginho, Pedro, Arrascaeta. O Arrascaeta vai dominar a bola um pouquinho mais à frente, vai tentar aqui fazer uma jogada com o Cebolinha, né? E ele até vai ter uma finalização bloqueada. Mas aqui é pra gente entender como o Flamengo tá tentando verticalizar mais as suas jogadas
a partir de uma saída de bola que seja mais objetiva. E sendo esse time vertical que o Flamengo agora se propõe a ser, precisa de um motor que faça com que a equipe nunca pare. E o ouro aqui não tá no sistema de jogo, e sim no que o Leonardo Jardim tá planejando fazer com o Lucas Paquetá. A aposta aqui é que ele não seja mais, entre aspas, apenas um meio campista, mas sim o cérebro total da equipe. E portanto, cada jogada ofensiva vai ter a participação do Paquetá. Tá duvidando? Se liga na fala do Leonardo Jardim. Ele pode fazer 3 posições dentro de uma equipa, pode fazer segundo volante, pode fazer um médio mais ofensivo e pode fazer um meia pela direita, não é? Mas com certeza que temos que preparar um cenário, porque ele não é um ponta, ele é um médio, um meia. E o cenário que nós preparamos para hoje, se vocês repararam, era sempre uma construção do Eric ou do central pela direita. O ponta esticava para fazer o corredor, que era o Royal, e ele aparecia entre linhas, que é o jogo dele, não é? Entre linhas, ali no espaço. E o meu trabalho como treinador é também proporcionar aos jogadores um bom posicionamento para que eles consigam rentabilizar as suas características. É bem por aí essa questão da função do Paquetá e daquilo que o Leonardo Jardim vai querer para ele, né? De fato, esse jogador que circule muito pelo meio campo. Aqui nesse lance, é uma saída de bola do Flamengo lá pelo lado esquerdo com o Léo Pereira. Léo Pereira ganha casa, avança no campo e o Paquetá tá vindo para dentro. Bem parecido com o que eu mostrei anteriormente. Cebolinha por dentro, Arrascaeta dentro, Pedro saindo da referência para fazer movimento de pivô aqui, ele tá claramente saindo para poder dar uma opção de apoio. E olha o Royal aqui embaixo, tá ganhando casa, tá avançando no campo. Então, o Léo Pereira vai fazer essa jogada aqui, um passe elevado pro Arrascaeta, ele vai acabar ficando com a sobra numa confusão ali da defesa do Flamengo, da defesa do Cruzeiro, perdão. E olha onde o Paquetá recebe, numa faixa mais central. Caminho, corredor, espaço pro Emerson Royal apoiar, avançar. Dentro dessa característica, o Emerson Royal tem mais capacidade física de chegar ao fundo do que o Varela. O problema para mim dele é o acabamento das jogadas, mas esse é um outro tópico. Aqui a gente está se fixando no Lucas Paquetá. E aí vai entrar essa veia de articulação do Paquetá. Olha o tapa que ele vai dar pro Pedro. Espetacular. Quebra toda a defesa, o Pedro não tem como finalizar, recua, volta de novo no Royal, de novo no Paquetá e de novo ele vai dar um passe primoroso por cima, ó. Olha a quantidade de adversários que ele vai eliminar. O Gerson diminui, tá aqui o Lucas Silva, tem o Matheus Henrique entrando, tem o Villalba saindo no pivô do Pedro. Isso aqui é muito importante, de novo, ó. Pedro saindo da referência, o zagueiro vem com ele, o Arrascaeta infiltra nas costas. O Flamengo tem essa intenção de usar muito isso com o Leonardo Jardim, né? Um jogador de ataque puxar, abrir um espaço e outro infiltrar para esses ataques mais rápidos. Ó, a pifada do Lucas Paquetá e a finalização da Arrascaeta para fora. Aqui de novo, ó, corredor pro Emerson Royal apoiar, Lucas Paquetá por dentro e os dois homens mais próximos, né? O Arrascaeta até mais um segundo atacante, né? Como foi Matheus Pereira com o Caio Jorge junto com o Pedro. Aqui é um mano a mano, ó. É Pedro contra o Fabrício Bruno e o Arrascaeta contra o Lucas Villalba. E o passe do Lucas Paquetá sem pressão, isso aqui é um convite ao prazer, cara. Vai ser na medida, ó. Ó que tapa espetacular que ele vai dar pro Arrascaeta. E o Arrascaeta vai acabar chutando para fora.